A paz do Senhor Jesus para você, que alegria estarmos juntos para mais uma caminhada no caminho do discípulo. Nós vamos falar hoje e durante alguns dias nessa semana sobre o pecado e o plano de Deus. Nós, na semana passada, aprendemos coisas importantes para a nossa vida espiritual e podemos relembrar que aprendemos que a porta de entrada para o reino de Deus é o Senhor Jesus. É por meio dele que nós encontramos e recebemos a salvação. E essa salvação que ela é gratuita. Você não precisa fazer nada, apenas dar o seu passo de fé, reconhecendo que você precisa do toque de Deus para ser um homem ou uma mulher transformada ou mudado, né? Porque, na verdade, o mundo ele tenta nos transtornar, mas Jesus, através da sua palavra e da sua presença, ele nos transforma. Então aprendemos na semana passada sobre a porta de entrada para o reino de Deus, que é Jesus. Depois também aprendemos que ele é o único meio de salvação. Não adianta nós tentarmos recorrer a qualquer outra pessoa ou meio para sermos salvos, porque Jesus, ele é o único agente de salvação. Atentamos também para o fato de que o Senhor, ele não só deseja nos salvar, nos libertar, mas ele tem um propósito para mim e para você, e esse propósito vai além desta vida. É o propósito da eternidade. Eu e você somos chamados para a eternidade. E ainda no livro de Eclesiastes 3, verso 11, falando sobre esse ponto importante da eternidade, vai nos dizer assim: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu e você fomos criados e temos o desejo da eternidade. Nós buscamos aquilo que é transcendente, aquilo que está além do nosso olhar, além do nosso apalpar, além do nosso perceber. Nós temos o anseio pela eternidade. E quem colocou esse anseio pela eternidade, conforme Eclesiastes 3, o verso 11, foi o próprio Deus. Eu e você podemos procurar em qualquer lugar, podemos tentar preencher este anseio pela eternidade de várias formas, porém só conseguiremos entender e vivermos satisfeitos quando nós encontramos e passamos a viver com Jesus, e então a nossa vida, a nossa história, ela muda completamente. E o versículo-chave para a nossa conversa de hoje é Romanos 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando a gente olha para este versículo, nós vamos ver uma triste realidade. Parece inacreditável a gente olhar para esse texto bíblico e ver e perceber que muitas pessoas ainda não experimentaram o amor de Deus. E esta é uma grande verdade. Basta você olhar à sua volta. Basta você olhar para o seu lado e você perceberá que algumas pessoas ainda não conheceram e não entenderam também o amor de Deus. Porque a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo aquele que não reconhece o seu erro, que não reconhece que precisa da graça, do amor, do perdão de Deus, essas pessoas, elas estão, na verdade, destituídas de Deus. Por quê? Porque o seu egoísmo, a sua vida particular, lhes faz fechar os olhos para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Quantas vezes você vê alguém que até chora, alguém que anda contrito, querendo mudança de vida, mas não abre mão dos seus desejos carnais e assim não consegue viver a vontade de Deus, porque vive uma vida de pecado, uma vida onde afasta a vontade de Deus para a sua vida. E a gente precisa pensar sobre isso. A verdade desse versículo de Romanos 3, versículo 23. E todos pecaram. Não é algumas pessoas, são todos. Todas as pessoas pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, até que reconheçam que são pecadores, até que
Deixem a palavra de Deus não apenas entrar aqui na mente, porque conhecer a palavra de Deus pela mente é muito fácil, mas ela precisa entrar no nosso coração. Entrar no coração é entrar na sede dos sentimentos. É quando a palavra de Deus, ela cria vida, é quando ela nos vivifica, é quando ela nos transforma e é quando ela é mais forte do que os nossos pensamentos. As setas ardis de Satanás, elas sempre virão à nossa mente, mas elas nunca descerão ao coração, porque a palavra de Deus está arraigada, está plantada na sede do nosso sentimento. Ainda quando olhamos para esse texto bíblico de Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, também vamos perceber que as pessoas que não reconhecem a sua vida pecadora não conseguem e não podem entrar no plano de Deus para a sua vida, porque Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, aqui na terra e também na eternidade. Na eternidade, nós podemos entender o plano de Deus porque nós somos chamados a viver com Ele para toda ou por toda a eternidade. E aqui na terra, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos passar por problemas, por dificuldades, mas também vamos ver a graça, a presença, a glória, o agir, a transformação de Deus na nossa vida. Porque estar na terra é ser convidado também a viver em meio a alguns percalços, algumas provações. E, na verdade, quando nós íamos à escola, lembra-se disso? Lá na escola nós estudávamos, os professores nos tratavam bem, cuidavam de nós de uma certa forma, mas nós tínhamos avaliações, testes, provas para ver como nós estávamos indo. E na vida também é assim. Na vida espiritual é da mesma forma. O Senhor muitas vezes nos prova, mas não prova-nos com provas maiores do que as nossas forças. E ainda que você se sinta muito provado, saiba que o Senhor é aquele que você pode clamar e está cuidando de você. Então Deus tem um plano específico e especial para cada um de nós. Mas para isso precisamos reconhecer e entregar a nossa vida diante do altar do Senhor. E é claro, quando eu falo em entregar, e o texto bíblico aqui, olhando para esse texto bíblico, todos pecaram. Está também lembrando, eu e você, que nós de vez em quando também erramos, entristecemos a Deus, entristecemos o Espírito Santo, ao Senhor Jesus, aos nossos familiares, às pessoas que estão próximas de nós, e nós precisamos trazer isso à memória e colocar diante de Deus em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que possamos sermos curados e também para que isso não se transforme em algo que vai virar uma bola de neve e nos levar para distante da vontade e do querer de Deus. E quando fazemos assim, experimentamos o tempo todo a vontade e a maravilhosa graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, quando percebemos Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nós vamos perceber que por causa do pecado, a humanidade está separada de Deus. O pecado, ele nos rodeia. O pecado, ele nos assedia 24 horas por dia. E quando você olha para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, você perceberá que Satanás, de forma ardilosa, tenta contra Jesus para forçar a Jesus a agir contra a vontade de Deus, mas Jesus lhe responde à altura, segundo a palavra de Deus. Então eu e você precisamos saber, estarmos cientes de que enquanto nós estivermos aqui, Satanás sempre irá nos tentar, nos forçar, nos distanciarmos da vontade e do querer de Deus para a nossa vida. Que você neste dia possa pensar nisso, pensar sobre a sua vida, repensar também os seus conceitos e viver segundo a palavra de Deus, reconhecendo todos os dias que nós precisamos da graça, do amor, da palavra de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te agradecemos neste dia pela Tua palavra que é viva e verdadeira. Eficaz é a Tua palavra e nos traz, Senhor, para o Teu caminho, para a Tua vontade, para a Tua verdade.
Peço que o Senhor abençoe agora a vida dessa pessoa, onde quer que ela esteja, a sua família, os seus vizinhos, a sua casa, e que ela seja também um agente da tua palavra, um agente do teu amor, um agente de transformação, onde ela chegue também a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e abençoamos o teu filho, a tua filha, para a glória do teu nome. Amém. Chegamos assim ao nosso primeiro encontro sobre este assunto tão maravilhoso e parece que complexo, o pecado e o plano de Deus. Amanhã voltamos com mais vídeo para você aqui no nosso momento de edificação segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.